Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos falar de um assunto sobre cimentação e alguns tipos de cimento, tá certo? A cimentação odontológica pode dividir os cimentos odontológicos em dois grandes grupos, certo? Quanto à sua finalidade. Então, nós temos a cimentação provisória e a cimentação definitiva, certo? E na cimentação provisória, nós temos alguns tipos de cimentos que a gente pode utilizar de forma provisória. O que seria a cimentação provisória? É uma cimentação que tem uma duração programada, tá certo? Você vai utilizar ela para cimentar peças que vão passar pouco tempo na boca ou o tempo necessário para a conclusão do tratamento reabilitador. Dentre os principais materiais que a gente tem para poder fazer cimentação provisória, um dos mais comuns é o óxido de zinco, certo? E melhor do que o óxido de zinco é o óxido de zinco sem eugenol, tá bom? Então, existem alguns cimentos bastante conhecidos, até mais baratos no mercado, que tem eugenol, certo? Só que esses cimentos provisórios com eugenol não são tão indicados para dentes vitais. E os melhores cimentos provisórios são aqueles base de óxido de zinco e eugenol. Perdão, sem eugenol. Então, assim, por exemplo, aqui nós temos exemplo de duas marcas, né? Um é o Temp 100 da Coltene. Normalmente, quando você vê essas siglas em NE, significa no eugenol, sem eugenol, tá certo? A forma de apresentação deles vem em duas bisnagas, na pasta base, o catalisador. Então, você faz a proporção de 1 para 1, certo? Aqui nós temos outro cimento também, que é o Relax Temp, certo? Também NE sem eugenol, tá joia? Que também é óxido de zinco sem o eugenol. Os dois, na mesma apresentação, pasta base, catalisador, ambos usados na proporção de 1 para 1, certo? Então, você nota, não é regra geral, mas normalmente quando o cimento ele é provisório, ele tem um tempzinho aqui, certo? De temporário em inglês, certo? Então, o tempzinho normalmente indica que é um cimento provisório. Essa regra não é geral. Mas, por exemplo, porque eu tenho outros cimentos definitivos também do nome Relax, da 3M. O Relax Temp seria o cimento provisório da marca 3M. Então, aqui é o Temp 100 da Coltene. E esses dois cimentos a gente faz a manipulação na proporção de 1 para 1, tá certo? Vamos lá, pessoal. Continuando, nós falando sobre os tipos de cimento, né? Existe ainda mais um tipo de cimento provisório, tá certo? Que, na verdade, é a pasta de hidróxido de cálcio, ela pode ser utilizada com a função de cimentação provisória. Então, você tem a base e o catalisador, da mesma forma que você utiliza os outros cimentos, tá certo? A base de óxido de zinco sem eugenol ou com eugenol, você faz a proporção, manipula a proporção de 1 para 1 e utiliza ela com a função secundária de cimento, tá certo? Utilizar o cimento de hidróxido de cálcio tem vantagens e desvantagens, não é? Ele, por ser uma pasta, ele atua como agente hemostático e sedativo para a polpa, principalmente em dentes vitais. Então, assim como os cimentos à base de óxido de zinco sem eugenol, o hidróxido de cálcio também pode ser utilizado para dentes vitais. Então, muitas vezes a gente até prefere ele em alguns dentes vitais, tá certo? Mas o que a gente não deve usar é o óxido de zinco com eugenol. No caso, a marca comercial, que é o Prove, tá certo? É a marca comercial mais conhecida que a gente tem aqui no Brasil. O hidróxido de cálcio, ele também vai durar uma média aí de 15 a 20 dias, mas a grande diferença deles para esses outros cimentos de óxido de zinco sem eugenol é mais na textura dele. Ambos são solúveis, todo cimento provisório tem certa solubilidade nos líquidos orais, por isso que o provisório, depois de um certo tempo, começa a desadaptar, culminando com a soltura do provisório. Por quê? Porque nesse momento que o provisório ele foi cimentado, esse cimento ele tem meio que uma duração.
ele começa a se degradar, se solubilizar, e com o tempo ele vai se degradando e o provisório vai soltar. É sinal de que já está passando do tempo de você atender novamente o teu paciente. Então, existe uma média de 15 a 30 dias para a duração de um cimento provisório desse, em um provisório que está bem reembasado, bem cimentado, com um preparo bem realizado de forma adequada, certo? Então, eles não duram meses, né? O cimento provisório, mesmo se que o provisório se mantenha em boca, ele vai se degradando com o tempo. Então, essa solubilidade é característica dos cimentos provisórios. A partir do momento que ele exerce a função dele, certo? Você tem que ficar periodicamente removendo o cimento antigo e colocando nova camada de cimentação, reembasando, dando acabamento e polimento nos provisórios e reembasando e colocando nova camada de cimento. Aqui uma demonstração da forma de apresentação, como eu tinha falado, né? Todos os cimentos provisórios vêm nessa consistência de pasta, base e catalisador. Você utiliza mais ou menos a proporção aqui de 1 gota de base para 1 gota de catalisador, certo? Aqui é o cimento de hidróxido de cálcio. Você vê que a quantidade que a gente utiliza para cimentação não é a mesma que a gente usa para fazer capeamento pulpar, certo? A quantidade ela é bem maior, porque você precisa ter uma quantidade de cimento suficiente que se adapte ao término cervical da tua restauração provisória, certo? E escoe formando uma película que mantenha o dente em posição. Então, eu vou fazer aqui a manipulação só a título de ilustração para vocês. Então, é a mesma manipulação, como se você fosse fazer um forramento, um capeamento, certo? Só que você vai ter um tempo hábil de trabalho menor do que os outros cimentos. Então, nessa consistência, você vai utilizar para colocar na região cervical do teu provisório, certo? Então, aqui é só a espatulação do cimento de hidróxido de cálcio. Lembrando, ele tem vantagens e desvantagens. A grande vantagem é o poder sedativo que ele tem, certo? Desvantagens, ele adere muito à superfície da resina acrílica, principalmente quando a superfície está porosa. E ele é ruim de você trocá-lo, ou seja, toda vez que você vai recimentar, colocar um novo cimento, dar acabamento e polimento no teu provisório, você vai trocar a camada de cimento, ele dá mais dificuldade de sair o cimento antigo para você colocar um novo do que os outros cimentos provisórios. E o tempo de trabalho dele, ele também não é um cimento que tem um tempo bom de trabalho. Então, às vezes, quando você vai cimentar várias peças, por exemplo, você tem 5 provisórios para fazer e tal, uma pontezinha com 5 pilares. Se você for cimentar toda com hidróxido de cálcio, você tem que tomar muito cuidado para ele não endurecer antes de você terminar de colocar cimento em todos os pilares, né? Aqui do lado agora, a gente tem a consistência do cimento. Aqui no caso é o Temp 100, tá certo? Tem uma consistência próxima também do Relax Temp, pasta base e catalisador. A manipulação é da mesma forma, tá certo? Só que você vai ter um tempo de trabalho um pouco melhor, uma consistência também para inserção e remoção no dente também um pouco melhor do que o hidróxido de cálcio. Enfim, o hidróxido de cálcio ele é um cimento bom, certo? Ele tem uma cimentação efetiva, tem a vantagem sedativa, mas é um cimento que muitas vezes vai dar mais trabalho para o operador, para o protesista, para tirar e colocar em boca. Já o cimento aqui, os outros cimentos à base de óxido de zinco sem eugenol, certo? Ó, eles têm uma consistência também um pouco melhor, meio que mais fluida, certo? Mas na consistência suficiente para você fazer a cimentação. Um tempo de trabalho melhor, certo? Olha aqui o pontozinho dele. Na manipulação de 1 para 1, você consegue ver aqui a qualidade da viscosidade do cimento. Além dele ser melhor para você inserir, na hora de você remover esse cimento e trocar por um cimento novo, tá certo? Por exemplo, o paciente veio, voltou com 15 dias do provisório, você fez a moldagem de trabalho, vai recimentar o provisório. Você remove todo o cimento antigo, dá acabamento e polimento naquele provisório e vai inserir um cimento, uma camada nova de cimento. Essa remoção, nesse tipo de cimento,
Inclusive são mais caros esses tipos de cimento sem eugenol, né? São bem mais caros do que o hidróxido de cálcio. Você vai ter uma facilidade melhor, um tempo de trabalho melhor para fazer a manipulação e uma facilidade de remoção dele melhor quando você estiver fazendo o procedimento de reembasamento. Continuando aqui a falar sobre os cimentos odontológicos, nós vimos que tem uma grande divisão dos cimentos quanto à finalidade, que é a cimentação para o tipo de cimentação provisória, cimentos para cimentação provisória, cimentos para cimentação definitiva. Vimos os de cimentação provisória, os principais, e agora a gente vai falar um pouco sobre a cimentação definitiva. O que seria a cimentação definitiva? É aquela cimentação que você vai fazer ao final do processo reabilitador. Quando a sua coroa, quando a sua onlay, quando o seu laminado já está pronto para você instalar em boca. Então, você vai utilizar um cimento que, teoricamente, é para ele ter uma duração permanente, tá certo? Então, essa subdivisão em cimentos definitivos e provisórios possui uma outra divisão. Dentro dos cimentos definitivos, né? Nós vamos ter os cimentos que tem adesão mecânica, puramente mecânica, e um outro grande grupo que vai ter cimentação definitiva com ação mecânica e química, tá certo? Então, esse grupo de adesão mecânica e química são os cimentos resinosos, tá bom? E no caso da cimentação puramente mecânica, o maior exemplo dela são os cimentos à base de fosfato de zinco. Cimentos de fosfato de zinco são cimentos já mais antigos, que têm há mais tempo no mercado, tá certo? Ele vem numa consistência, numa apresentação de pó e líquido, tá certo? E ele tem uma cimentação bem eficiente. Porém, é um cimento que ele é solúvel nos líquidos orais. Então, por exemplo, quando você tem alguma mínima desadaptação da tua coroa, é muito comum uma restauração cimentada com cimento de zinco, ela sofrer infiltração, degradação do cimento e recidiva do processo carioso, certo? Infiltrações e etc. Então, é um cimento bom, mas eu tenho que ter uma adaptação excelente da minha coroa. Muito utilizado para cimentação de coroas metalocerâmicas ou metaloplásticas, como eram feitas antigamente. Já os cimentos resinosos, eu posso utilizá-los para tudo, inclusive para a cimentação de coroas metalocerâmicas, metaloplásticas e as cimentações de peças de metal free, tanto coroas quanto as cimentações de laminados e outras estruturas sem metal, tá bom? Então, nós estamos falando de cimentação definitiva, o cimento de fosfato de zinco, só resumindo, ação mecânica, certo? Aqui, além da ação mecânica, nós temos uma ação química adesiva, tá certo? São cimentos resinosos. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses cimentos. Continuando a questão aqui da manipulação dos cimentos definitivos. Nós temos o cimento aqui de fosfato de zinco, tá certo? Esse aqui é um cimento da marca da SS White, é um cimento muito comum aqui no Brasil, certo? Ele vem na apresentação de líquido e pó, tá certo? Com uma colherzinha medidora, tá bom? Vocês podem ver que a colherzinha medidora, ela tem duas marcações diferentes. Um lado ela é menor, você vê aqui tem 3 tracinhos. Do outro lado ela tem 4 tracinhos, ela é um pouco maior, tá certo? Então, a consistência que a gente vai utilizar para cimentação é esse ladozinho menor com 3 tracinhos, tá bom? E essa consistência maior seria para outros procedimentos que não sejam cimentação, que ele também pode ser utilizado para forramento, outro tipo de finalidade restauradora. Então, aqui a cimentação nós vamos utilizar 3 tracinhos, e que essa colher que corresponde aos 3 traços, mais 3 gotas do nosso líquido, tá certo? E vamos lá, nós vamos dispensar agora, vamos abrir aqui o pó. Você vai pegar o ladozinho que corresponde aos 3 tracinhos,
com uma espátula de manipulação, pode ser a 24. Você vai remover o excesso. Então, você vai ter uma quantidade mais exata e vai dispensar esse cimento, tá certo? Pode ser na tua placa de vidro, pode ser também num bloquinho desses de papel. Lembrando, aqui a gente tem o líquido, certo? Toda vez que você for dispensar as gotas do líquido, você tem que tomar cuidado para você manter um padrão do tamanho das gotas. Normalmente é interessante que você deixe ele perpendicular e solte as 3 gotinhas, certo? 3 gotinhas do líquido. Na hora de você fazer a manipulação, o cimento de fosfato de zinco, ele precisa ficar o mais regular possível, sem grumos de pó não misturado. Então, para facilitar esse processo, você faz uma divisão do teu pó em algumas porções e vai utilizando parte de cada porção dessa e manipulando aos poucos. Aqui a gente dividiu na metade. Aqui eu dividi em 1/4. Você pega 1/4 desse, divide também em 1/8, tá bom? E tem gente que ainda faz uma divisão a mais, 1/16, mas já do jeito que está aqui já é suficiente. Então, você vai pegar cada parte e agregar o líquido, fazendo um movimento vigoroso, utilizando uma boa quantidade do teu bloco de espatulação ou da tua placa de vidro, tá certo? Então, você vai pegando as partes menorzinhas, ó, e agregando aqui ao líquido e fazendo o movimento, gastando de 5 a 10 segundos em cada porção, certo? Você vai ter um tempo aí, um tempo de trabalho, mais ou menos disso, de 5 a 10 segundos para cada porção, e você vai agregando as porções maiores. Você vê que, ó, eu não quero ver grumos de pedaços de pó incrustados no meu líquido que não estejam dissolvidos. Você vai trazendo as outras partes maiores, tá? E agregando aos poucos. Olha, você vê que eu vou aumentando a área de utilização do bloco de espatulação ou da minha placa de vidro. Então, você pode utilizar uma área grande disso. E agora, por último, você traz a porção maior para fazer a manipulação. Aqui já fica ó, você vai vendo que ele vai adquirindo uma consistência mais pastosa. E você vai fazendo toda a manipulação. Você tem que garantir que não tem pó sem estar misturado. Cada vez mais eu vou utilizando uma área maior da minha placa ou do meu bloco. Então aqui, ó, para você garantir, você pode até espalhar ele numa área bem maior da tua placa, do teu bloco, tá bom? E depois vir agregando todo ele na espátula. Eu quero uma consistência, tá certo? Aquela consistência famosa que forma, ó, o ponto de exclamação, certo? Então, se vocês ver se vocês conseguem visualizar essa consistência aqui, você não pode perder tempo, tá na hora de você colocar na tua coroa e levar em posição. Dessa maneira ele não vai ficar nem muito fluido e nem muito duro, mas você tem um tempo de trabalho relativamente bom, porém você não pode perder tempo. Processo de cimentação, você tem que estar com o material, primeiro o provisório ou a peça definitiva toda pronta já, o material todo pronto, perto do paciente e a boca preparada. À medida que você perde tempo para preparar alguma coisa, você vai perdendo o tempo de presa do teu material e acaba errando às vezes no procedimento de cimentação. Continuando agora a nossa aula sobre cimentos, nós temos aqui 2 exemplos de cimentos resinosos convencionais, tá certo? Primeiro, uma grande característica dos cimentos resinosos é você saber que eles são um material que na verdade são resinas compostas, tá certo? Se você for olhar aqui, eles têm uma coloração, tá certo? Aqui, por exemplo, eu tenho o cimento Rilayex ARC da 3M, tá bom? Cor A3. Aqui eu tenho o cimento All-Sen Core da FGM, tá certo? Cor A1. Primeira, características desses cimentos convencionais. Os melhores cimentos, eles são cimentos duais. O que seriam cimentos duais? São cimentos que têm presa tanto fotopolimerizada como a presa química. Então, por exemplo, se eu for cimentar
um pino, por exemplo, um pino de fibra de vidro, dentro de um conduto de uma raiz, certo? Nos locais onde a luz não vai chegar, ele vai tomar presa química também, tá certo? Então, esse cimento ele tem presa dual, ambos têm presa dual, ambos são cimentos resinosos e ambos são convencionais. Convencionais por quê? É como se você estivesse fazendo um processo de uma resina composta convencional. Você vai fazer o pré-tratamento, ataque ácido, vai fazer o procedimento com adesivo, depois você vai colocar o cimento resinoso, certo? Mas existem cimentos com características especiais, certo? Aí a gente pode citar, por exemplo, dentro da linha da 3M, o Relayex U200. Muitas pessoas conhecem apenas como U200. Na verdade, o U200 ele é um tipo de Relayex, que é o Relayex U200, que, por exemplo, aqui é um cimento resinoso adesivo, certo? Que precisa fazer condicionamento ácido, passar o adesivo. O 200 ele já é um cimento alto adesivo e autocondicionante, então não precisaria utilizar nem o condicionamento ácido nem o adesivo, certo? É um cimento mais caro, tá bom? Mas é um cimento que ele já tem substâncias dentro da composição dele que vão descartar a necessidade de um pré-tratamento da superfície e do adesivo em si, certo? Do sistema adesivo em si. Esses aqui são os convencionais. É interessante a gente saber o passo a passo do convencional e saber utilizar esses cimentos especiais de forma que a gente adeque à nossa necessidade, certo? O Alcencor do mesmo jeito aqui do Relayex ARC, certo? Tem outra marca de cimento também bem conhecida, que é o 7PP, que é outro cimento também autocondicionante, autoadesivo, tá certo? Esses cimentos autocondicionantes e autoadesivos são muito bons pela facilidade, pela praticidade e também pela diminuição da sensibilidade durante a utilização em dentes vitais, certo? Então, quando você faz um preparo para uma coroa em um dente vital, por exemplo, você pode utilizar um cimento que seja autocondicionante para evitar a questão da sensibilidade, principalmente quando você faz o ataque ácido, quer fazer secar aquela água que você colocou, e muitas vezes você vai deixando cada vez mais sensível o dente e cria uma sensibilidade pós-operatória nos convencionais. Nos autocondicionantes, você já tem uma melhoria desse processo, fazendo com que a sensibilidade pós-operatória seja diminuída. Continuando sobre os cimentos resinosos, nós vamos fazer aqui um teste com o cimento Relayex e com o cimento Alcem. Na verdade, é uma demonstração da manipulação de cada um. Primeiro, uma coisa importante que você tem que saber quando vai cimentar estruturas, peças odontológicas, que a gente tem que saber que nós temos que condicionar tanto a peça como a gente condicionar o dente, a não ser que a gente vá utilizar aquilo que eu falei, que é um cimento autocondicionante. Então, por exemplo, nós vamos, na simulação de uma cimentação de um pino de fibra de vidro, aqui nós temos um pino de fibra de vidro da White Post FGM com diâmetro de 0,5 milímetros, certo? Então, você pode ver aqui esse pino de fibra de vidro, certo? É um pino pré-fabricado e o material dele é fibra de vidro. Quando eu vou cimentar um pino, quando eu vou cimentar uma coroa, metal free, quando eu vou cimentar um laminado, então nós vamos utilizar cimentos resinosos. Só que tem algumas diferenças. Principalmente, nós temos o condicionamento. Quais seriam essas diferenças, na verdade? Nós temos o condicionamento da estrutura que vai ser cimentada e o condicionamento do dente, certo? Pré-tratamento do dente. Se eu for utilizar um cimento convencional, certo? Então, aqui como é um cimento convencional, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou vamos simular como se a gente estivesse cimentando um pino desse de fibra de vidro. Então, eu divido em duas etapas. O cimento é convencional, então eu tenho que fazer pré-tratamento e condicionamento do dente. E tenho que fazer aqui o condicionamento da minha peça também, que é o meu pino, certo? Então, no meu dente, como o cimento não é autoadesivo nem autocondicionante, então lá no meu dente, na minha raizinha, eu vou aplicar o ácido fosfórico, vou aplicar a minha camada de adesivo, tá certo? E vou fotopolimerizar.
No meu pino aqui, nós vamos fazer normalmente uma limpeza desse pino para remover impurezas que tenha na sua estrutura. Essa remoção de impurezas normalmente pode ser feita com álcool, mas tem alguns colegas que podem utilizar peróxido de hidrogênio. Tem colegas que utilizam o próprio ácido fosfórico também, certo? Então você faz essa limpeza. Após essa limpeza para remover essas impurezas, ela já melhora o condicionamento do molhamento do silano, que seria a estrutura, o agente de união que a gente vai utilizar. Então, estrutura de porcelana, certo? Nós temos que utilizar um agente de união para que o sistema adesivo que você vai utilizar se una à porcelana. Então, no caso, nós utilizamos o silano. Aqui é o silano da Prozil, que é um silano da marca da FGM, tá certo? É um agente de união. Então, após eu condicionar esse pino, após eu limpar ele, por exemplo, com álcool, nós vamos passar uma camada de silano. Se eu utilizo um microbrush, aplica um silano por 60 segundos. Lembrando, o silano não é fotopolimerizável, pessoal. O silano é autopolimerizável, certo? Então, você deixa ele lá secar 60 segundos e vai estar pronto para depois você aplicar o teu sistema adesivo, o teu cimento resinoso. Joia? O cimento em si, com a peça preparada, o dente do outro lado preparado, condicionado, você vai fazer a manipulação do cimento. O cimento aqui, o Relayex, que é o ARC, que é um cimento da 3M, nós temos essa coloração A3, certo? Ele vem com essa estruturazinha que você vai dispensar porções à medida que você faz uma pressão de um clique. Então, um clique desse completo, teoricamente, dá para você fazer a cimentação de um pino como esse. Então, ó, é uma porção precisa, tá certo? Onde você vai misturar isso daqui e vai levar o teu pino ou levar direto em boca também. Então, como seria a manipulação, certo? Tem uma proporção de pasta base e catalisador de 1:1, né? Esse tipo de dispositivo de dosagem, ele é bom porque ele já te dá a quantidade certa e você desperdiça menos material, certo? Então, vamos lá, só recapitulando. Eu tenho de um lado simulado que o meu pino já está pronto, já foi limpo e já foi silanizado, tá bom? E eu tenho do outro lado o meu dente também que foi preparado. Passei o ácido, o adesivo, você vai manipular aqui o cimento, tá bom? Lembrando, eu tenho a vida toda para manipular isso aqui? Não, porque é um cimento dual. A partir do momento que eu estou misturando, eu tenho um tempo de trabalho bom, mas você também não pode exagerar, porque ele tem presa química, então ele vai começar a endurecer depois de um determinado tempo. Você pode utilizar e colocar ele diretamente no teu pino, fazer um reembasamento em boca, né, a técnica do pino anatômico, ou você pode pegar esse mesmo material, certo? Esse mesmo material e inserir todo dentro da cavidade com o lentulo e depois levar com o meu pino de fibra, de vidro para a porção, para introduzir dentro da raiz. Enfim, aqui a gente manipulou, colocamos no pino e ele está pronto para ser cimentado em boca. Você vai inserir ele dentro do teu conduto, tá bom? E fazer a fotopolimerização. Agora que a gente vai falar sobre o outro cimento resinoso, também convencional que a gente tem, o Alcem Core, certo? Se você ver aqui a indicação dele, né? Quando ele tem esse nome Core, significa que eu também posso utilizar ele tanto para fazer cimentações de coroas, como de estruturas dentro da minha raiz também, certo? É um cimento dual, como o Relayex ARC, tá certo? E é um cimento que tem presa tanto química quanto foto, né? O sistema de aplicação dele é um pouco diferente do Relayex que a gente tinha visto, tá certo? Então ele vem com essa tampa aqui protetora, que você gira ela e destrava, tá certo? E vem com esses bicos dosadores, tá bom? Você vai encaixar aqui, ele tem um encaixezinho de plástico que você vai encaixar e vai girar para travar. Pronto. Então, à medida que eu for apertando aqui o êmbolo,
certo? O cimento ele vai passando por essa ponta dosadora que vai misturando o cimento e dispensando lá na pontinha. Então, eu não preciso colocar as 2 gotinhas e fazer a manipulação manual. Da mesma forma que o outro cimento, que o Relax, a gente faz a mesma coisa do tratamento, tanto da peça que vai ser cimentada, quanto do dente, porque isso aqui é um cimento convencional. Então, eu vou preparar o meu dente, fazer o pré-tratamento, condicionamento, passar o sistema adesivo. No meu pino, eu vou fazer a limpeza dele, a silanização do meu pino, certo? Aplicar o silanozinho também 60 segundos. E depois a gente vai fazer o quê? Nós vamos, na nossa peça ou no nosso pino, nós já vamos dispensar a quantidade de cimento específico que a gente precisa, tá certo? Então é só apertar aqui que está um pouquinho duro. Mas olha, a ponta já vai misturando, e você já vai colocando. Professor, eu posso fazer sem essa pontinha fina? Pode também, tá certo? Mas ela te dá mais precisão, dependendo do que você for fazer, certo? Então, você colocou o cimentozinho aqui no pino, aí você vai levar lá em boca, reembasa ele lá na boca e faz o processo de inserção dentro do conduto, tá bom? E faz a polimerização final. Então, a manipulação desse cimento, ela é muito fácil. Basta você apertar o êmbolo com a ponta indicada pelo fabricante, essas pontinhas já vem, pessoal, na caixa do cimento, junto com o cimento, com o fabricante, certo? E você tem que economizar essas pontinhas, porque muitas vezes elas se acabam antes do cimento acabar. Normalmente é quando você usa fora da proporção, quando você utiliza mais ou menos do que o necessário. Ela vem a quantidade certa de pontas para você utilizar de acordo com a quantidade de cimento que vem dentro da bisnaga, dessa bisnaga. Então aqui, ó, o pino com o cimento colocado, insere lá na raiz, fotopolimeriza. Aí você fez a cimentação do teu pino. Lembrando, eu estou falando aqui só da manipulação do cimento. Antes da manipulação do cimento, eu tinha feito o condicionamento do meu dente e condicionamento da peça que vai ser cimentada, certo? Lembrando sempre disso, tá bom? Uma das coisas que eu queria lembrar para vocês sobre as características especiais de alguns cimentos, nós falamos do cimento convencional. Por exemplo, um cimento para fazer a cimentação de laminados, por exemplo, ele não é o mesmo cimento que eu uso para cimentar uma coroa. Porque os laminados, por exemplo, normalmente são muito finos, a maioria apresentam espessura fina, então para estruturas de cerâmica muito finas, normalmente você vai utilizar cimentos que são próprios para laminados, que é o Relax Veneer, ou o Variolink Veneer, certo? Que são cimentos que são fotopolimerizáveis apenas, pois a luz ela atravessa o laminado e a gente consegue fazer o processo de cimentação, certo? De forma adequada apenas pela luz. Enfim, vocês estão vendo que a gente tem mais de um tipo de cimento resinoso e alguns cimentos resinosos especiais que nós podemos adequá-lo à necessidade. Então, um cimento mais voltado para laminados, um cimento mais convencional, que eu posso utilizar para uma maior quantidade de indicações, um cimento mais indicado para, por exemplo, dentes vitais, tá certo? Que são os cimentos autocondicionantes. Então, as marcas de cimento são interessantes vocês conhecerem. E um conselho que eu dou, que é extremamente importante, é ler uma bula do cimento que você está trabalhando. Todo material desse tem uma característica, às vezes, peculiar daquela marca, daquele fabricante. Então, é interessante você saber o geral e ler a bula de cada cimento quando você for utilizar.